Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um Santarém Podcast. Dessa vez estamos novamente, para recapitular os episódios anteriores. Estamos aqui novamente com o nosso irmão Leandrão. Vai ser o irmão Leandrão. Senhor. Como vocês podem ver, eu sou o apresentador, Alisson. E vocês podem ver que também tem uma cadeira vazia, né? Que nosso ajudante aqui, nosso auxiliar está... Um pouco atrasado. Provavelmente está pegando o trânsito, algum engarrafamento de uma rua para outra, né? Quem sabe, né? Mas enfim, vamos dar continuidade à nossa conversa a respeito sobre Gênesis. No episódio passado falamos sobre a vida de Abraão, né? Desde o seu nascimento até as promessas que Deus fez para ele, até o casamento que ele teve com Sara e o filho que ele teve, Isaac, né? E Isaac passou por muita coisa também, né? Tadinho, bichinho. Ó a faca. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Deus estava apenas provando o seu servo, né? Para ver se Abraão realmente era fiel. E graças a Deus deu tudo certo. Mas esse episódio hoje queremos recapitular um pouco de Isaac, mas centrado na vida de Jacó, não é isso? Jacó e seus filhos. E aí, Leandrão, a respeito de Isaac, né? A gente viu que aconteceu o sacrifício, Deus provou Abraão, deu tudo certo. Depois Isaac encontra a Rebeca, né? Que Abraão manda buscar. E eles se casam, mas Rebeca era estéril. Depois de muita oração e jejum, provavelmente, né? Depois de muita oração, já na sua velhice, Rebeca tem um filho. 2, na verdade, que no caso seria Jacó e Esaú, né? Tinha seus 2. E é interessante, né? A respeito desse nascimento. A gente dá um freeze a respeito do nascimento dessas duas crianças, porque viriam ser pais de duas grandes nações, né? Jacó, no caso, tornaria ser o pai de Israel. No caso, ele é o Israel, né? Que a gente vai falar sobre isso a respeito. E Esaú dos Edomitas, não é isso? Isso. E eu queria saber a respeito do nascimento dos dois, né? Conta aí um pouco pra gente, né? Sobre esse nascimento. O que você acha? Bom, assim, o nascimento é interessante. É um caso raro, inclusive, são gêmeos, né? Para quem não sabe, inclusive, tem um detalhe interessante que a gente nem fala muito isso na igreja, porque também não tem muito disso na Bíblia. Os povos pagãos naquela época, assim como aqui também, né, os indígenas, quando geralmente tinham gêmeos, eles sacrificavam um dos gêmeos para que o outro vivesse. Porque eles tinham uma cultura de dizer que a alma está partida, está compartilhada, né? Acho que aquilo não é coisa de Deus, né? Porque geralmente quem tem gêmeos ou vários filhotes são os animais irracionais. Os racionais só tem um por vez. Então quando nasce 2, o pessoal geralmente sacrifica. Mas os hebreus não tinham esse costume, né? Não eram todos os povos do Oriente Médio que tinham esse costume, né? Corrigir, não eram os hebreus ainda, né? Os povos do Oriente Médio, alguns tinham esse costume, outros não. Os cananeus, né, tinham um costume de sacrificar certos filhos, os primogênitos, né? Era para um deus. Eu me esqueci o nome do deus. Era Moloque. Era Moloque, né? Moloque. Deus Moloque. Né? Aí o que acontece? Ele lá não fez isso, exatamente porque não tinham práticas ou costumes parecidos com os demais povos pagãos, né? Tiveram gêmeos, né? Só que nesses dos gêmeos tem um caso interessante. Um nasceu agarrado no calcanhar do outro. Ele quis sair primeiro na marra. A gente tínhamos aqui na igreja um casal de gêmeos. O pessoal já vai saber quem é. Eu não vou citar nomes. Tentando lembrar. Mas eu perguntei à irmã do casal, que é um casal de gêmeos, é um macho e fêmea, né? Aí eu perguntei se a irmã segurou no pé dele na hora de sair. Se ela queria ter nascido primeiro. Mas brincadeira, tá? Aí eles, não, isso não aconteceu não, mas todo mundo persegue a gente por causa disso, que todo mundo achando que eu sou Jacó, que ela é a segunda, né? Mas independente disso, aconteceu essa situação e muita gente, inclusive o autor, né, deu a entender que ele queria nascer primeiro, né? Até aí ele queria sair na frente, né? E isso vai decorrer ao longo da história, né? Vai decorrer ao longo da história. Um detalhe em relação a Raquel que eu não citei, ela tem um parente, Rebeca, corrijo. A Rebeca tem um parente que vai aparecer no decorrer do texto, tá, gente? Então não estranhe, tá? Mas depois a gente entra nele.
Então, ela está casada ali com ele, teve os gêmeos, cresceram. Só que um nasceu maior, mais forte, robusto, né? O outro mais franzino, menor, né? E os pais acabaram tendo o que a gente chama de preferência, né? Isso é um problema até nos dias de hoje, né? Tem pais que têm preferência por um filho ou por outro, amam um filho mais do que o outro, isso é um problema sério. No caso lá, a mãe amava Jacó e o Isaac amava Esaú. Então havia uma divisão de amor. Aí muita gente diz, mas então ele não amava o Jacó, ou a mãe não amava o Esaú. Não é bem assim. Ela tinha uma preferência de filho, mas não quer dizer que ela tinha desamor pelo outro, né? Que ela não tinha amor nenhum pelo outro filho, deixando isso bem claro, porque no texto não diz que ela odiava Esaú ou Isaac odiasse Jacó, de maneira alguma. Amava os filhos, né? Mas eles tinham preferências bem claras em relação aos filhos. A minha suspeita nessa preferência, por isso que eu citei o irmão da Rebeca, é que Rebeca provavelmente não era a filha primogênita. A gente suspeita, né? Não tem certeza. Que ela não seja primogênita, e sim a segunda ou terceira filha do seu pai, né? E o mesmo no caso do Isaac. O Isaac, como era o primogênito, entre aspas, né? Era o primogênito. Então, ele ali tinha um certo, porque também tem o Ismael, né? A gente tem que contabilizar que tem o Ismael. Mas ele é primogênito da Sara, né? Não do Abraão, mas da Sara é. Então, ele queria tentar manter a primogenitura no seu primeiro filho, no Esaú. Então, a primogenitura pertenceria a ele e não a Jacó. Já a Rebeca queria conservar o Jacó. Porque assim como o Isaac é meio termo, ele poderia optar pelo Jacó também, né? Porque ele é o primogênito de Sara, mas não é o primogênito do Abraão. Então, ele poderia escolher ali por competência, por exemplo, ou por outro fator, e não pelo biológico, né? Na mente dela, né? Mas Deus tinha propósito para o primogênito. Essa era a passagem de tocha, literalmente, né? É de um primogênito para o próximo, né? E o primogênito, nesse caso, da mulher. Era Esaú. Nesse caso, era Esaú. Era o Esaú. E não aconteceu de fato assim. Então, quando ele alcançou a idade adulta, que ele receberia, né, essa bênção da primogenitura ali, direto do pai, foi aonde o Jacó fez o golpe. A tramóia. Mas é interessante, né? Porque a respeito da primogenitura de Esaú, ela não foi 100% roubada, como eu já tinha falado antes. Foi 50%. Sim. Por quê? Porque antes o golpe de Jacó acontecer, né, com seu pai Isaac, ele tinha oferecido um guisado, tinha vendido um guisado para Esaú em troca da primogenitura, porque Esaú tinha acabado de chegar de uma caçada, com fome, então ele disse que daria de tudo para ter um pouco de alimento, um bocado de alimento em sua barriga, né? E Jacó, inteligente, né, se aproveitou disso, inteligente não, esperto, né? Porque ele soube como pode dizer assim, enganar o seu irmão, né? Porque a palavra de um homem naquele tempo valia muito mais do que hoje. Realmente é assim, né? Porque você promete certas coisas para as pessoas e muitas das vezes não cumpre. Mas antigamente uma promessa de um homem feita realmente não podia ser revogada, entendeu? A não ser por ele. Mas se ele prometeu, ele teria que cumprir a promessa. Não, eu prometo que eu vou estar lá amanhã. Se ele não cumprisse, ele não seria um homem de palavra, entendeu? E as pessoas iam saber disso. Então, quando Jacó, entre aspas, vende esse guisado que ele preparou para Esaú em troca da primogenitura, Esaú cede, come o guisado e vende a sua primogenitura, podemos dizer assim, né? Então é como se Esaú desse um indício que o guisado que ele estava comendo ali, ou seja, qualquer outra coisa valesse mais do que a própria primogenitura dele, entendeu? Por exemplo, Esaú poderia ter dito para Jacó, né? Nem se eu morresse eu venderia a minha primogenitura, porque ele estaria dando a entender que a primogenitura para ele valesse muita coisa, valesse tudo da vida dele, porque é uma promessa feita aos pais dele por Deus. Então ele teria respeito pelos pais e por Deus. Só que ele não teve nenhuma forma de respeito. Ele simplesmente vende a sua primogenitura em troca de um guisado para saciar sua fome, né? E depois que vem o golpe. E não só isso, né? Logo na sequência ele vai tentar enganar o pai também, né? Para completar o esquema. Irmão, agora é o pai. Começa com o irmão e depois é o pai. Sim, um detalhe importante do pai. O pai, nesse momento, já uma pessoa de idade, estava cego. Quer dizer,
Podemos dizer que estava cego, né? Não estava no 100%, né? Mas estava cego, assim que eu posso dizer, que não poderia reconhecer a pessoa. A um nível de não reconhecer. O exato. Que a pessoa diz, estava 100% cego, sem ver nada. Não tem como a gente ter exatidão, né? Mas como a mensagem diz que ele estava cego, a gente deduz que seja o 100%, mas pode não ser, porque hoje a gente já sabe que tem cegueiras de graus, né? Você pode ter 80% da visão, 80% da visão comprometida, mas você tem 20% de visibilidade, você vê algo turvo, não com clareza, né? Mas ele está parcialmente cego, né? Tem gente que defende estar parcialmente cego ou totalmente cego, hoje, né? Nos dias de hoje, com a interpretação de ciência, tecnologia que a gente tem hoje. Dá para tirar essa dedução. Até porque ele consegue se locomover no espaço, consegue identificar a pessoa, mesmo que pelo tato, pelo cheiro, né? Então a visão dele pode estar turva, a gente deduz, pode estar ou não, pode estar cego 100%, né? Mas é como você falou, acho que é a questão da idade. Acho que é uma cegueira de idade, não é uma cegueira de acidente ou biológica, né? De um aspecto assim, você nasceu cego ou ficou cego, né? No decorrer. Né? A gente não tem uma certeza exata, mas tinha isso. Então ele se aproveitou dessa situação para enganar o pai. Que a gente até comentou isso no vídeo anterior, do engano. Com a ajuda da mãe, né? A golpista. Né? Aqui arma pelas costas. Mas o interessante, lembra que eu citei o irmão dela antes? Eu acho que isso é de família. Vocês vão depois descobrir porque eu estou dizendo isso. Né? Mas assim, então ela, de certa forma, ajudou. Né? Não foi só enganar o esposo, enganou o Esaú também, porque ela que preparou o negócio para dar para o filho. Né? Então, ela estava ali arquitetando tudo, muito ciente. Aí vão dizer, quem está pecando ali naquela situação? O Jacó ou a mãe dele? Ou os dois? Né? Tem essa questão também. Se ela é cúmplice do pecado, ao meu ver, tá? É a minha compreensão. Se é cúmplice do pecado, está pecando junto com ele também. Né? Porque ela está enganando o próprio filho e o esposo. Quem pecou, Adão ou Eva? É aquela mesma pergunta. Os dois comeram do mesmo fruto. Entendeu? Eles compartilharam ali o pecado. Então, ambos estão errados. Qual é a punição dela? Se é diferente. Porque no texto só destaca a punição do Jacó, né? Na narrativa, né? Mas não destaca a punição dela em si. A da Rebeca. Nunca percebi isso. Não tem, porque o foco do texto é o Jacó. Ela aparece, igual aparece, por exemplo, a primeira esposa do rei Davi, ela aparece nos momentos que são cruciais para o Davi. Mas depois ela some. Mical? Depois que ela falou mal. Pode perceber. Dele. A Mical ela aparece nos momentos mais importantes do rei Davi. Mas no texto ela não é relevante. A relevância é Davi, sempre é Davi. Ela apenas participa da narrativa. Mas aí também é a questão de época, lugar, né? O foco é mais no homem do que na mulher, né? Isso aí é evidente. Não foi o caso de Sara, por exemplo. A Sara teve destaque no texto todo, porque a promessa, para deixar claro, que era para ambos. Né? A promessa era para Abraão e era para Sara. E como ele fez essa promessa, se estendeu para Isaac, né? Só que a Rebeca, ela só se aproveitou da situação. Só que aí, quando ela aplicou o golpe junto com o filho, aí fica aquela questão, será que Deus não puniu ela? Puniu, de certa forma, ela perdeu o esposo, porque o esposo é bem mais velho do que ela, né? No texto a gente percebe isso, ele perdeu o esposo, foi criado pelo filho, provavelmente, que ela enganou, foi Esaú que teve que cuidar dela. É verdade. Olha como é que Deus castiga. Vendo o filho casar com mulheres que ela não se agradava, né? Que eram de outros povos. As duas mulheres de Esaú, né? Teve que aprender ali a comer bonitinho no miúdo. Quer dizer, ela não foi criada pelo filho que ela amava, ela foi criada pelo filho que ela não amava tanto. E que ela ajudou a enganar. Né? Eu fico imaginando ali, e o próprio Esaú. Porque o Esaú tinha que cuidar da mãe, mesmo sabendo que a mãe tinha armado o golpe. Né? Eu fico imaginando o Esaú depois da situação toda do golpe, saber que ele foi enganado, que enganaram o pai. E eu fico imaginando a situação dele. Porque fica aquele negócio assim, mas será que ele não merecia?
receber? Depois você fica pensando, né? Será que ele não merecia receber? Pelo que eu falei ali, dele ter, né? Mas aquele detalhe, ele se permitiu ser enganado. Eu vejo ele como Adão. Como você citou Adão, eu vejo o Adão nele, literalmente. Ele permitiu ser enganado. No momento que ele permitiu ser enganado, ele perdeu a chance, a oportunidade. Então Deus, de certa forma, não deu a oportunidade que deu a Jacó para Esaú, mas não deixou de abençoá-lo. No texto mostra que depois ele se tornou uma bênção, Deus tornou a vida dele próxima, porque já havia uma promessa antes, que é a de Abraão, para que ele também fosse abençoado. Então ele não ficou isento, digamos assim, de receber de Deus alguma bênção. Assim como Ismael também teve a mesma situação antes. O Ismael também recebeu as bênçãos, as graças do Senhor, por ser da casa de Abraão. Já o Jacó fugiu. Depois de engana, foge, igual ladrão, sorrateiro. Enquanto isso, depois de receber todas as bênçãos do pai, Esaú chega, papai, estou pronto para receber a bênção. Aí ele disse, e quem era o outro que eu abençoei? Aí descobriu que era Jacó, Aí, não tem mais nenhuma bênção para me dar não, ele disse, acabou. A cara do pobre, depois do fugitivo, ainda tem que encarar o pai dessa situação. Acabou a bênção, filho. Tem mais bênção não para dar. Eu já abençoei a casa, a esposa, os filhos, o gado. Meu amigo, acho que só sobra, não sei, qualquer coisa para você. E o interessante é que os dois, no caso das duas situações, do Ismael e do Esaú, se tornaram povos que ficaram no muro, assim, literalmente assim, no aspecto de amigo e inimigo, amigo e inimigo, amigo e inimigo. É igual o Brasil e a Argentina hoje. A gente é irmão fisicamente, mas a gente fica nessa inimizade. Amigo hoje, inimigo amanhã. Amigo hoje. No caso de Esaú é interessante, porque foi literalmente no muro, sabe por quê? Porque Edom foi construída sobre a montanha. Literalmente. Então ele fica numa situação que ele não sabe para onde ir ou o que fazer, Então os dois ficam ali ao redor sempre de Israel, ou nos dias de hoje que a gente fala, esses descendentes deles. E hoje estão ali, nesse negócio de amigo e inimigo, e não para nunca. Mas porque erros lá atrás geraram todo o problema que tem hoje. Até hoje, melhor dizendo, até hoje. Então, assim, o Ismael foi um erro, A gente sabe disso, é nítido que foi um erro. Foi uma escolha errada, da parte não só do Abraão, mas da própria Sara, Eles estão, hoje os descendentes dele pagam por isso. O Esaú não era um erro, inicialmente, mas por ele ter permitido ser enganado, ele acabou ficando de fora. E ele acaba saindo do foco. Porque você vai perceber que depois daí, ele some, só aparece lá na frente, já no final digamos, da jornada de Jacó. Depois que ele já está voltando, depois de tudo. E a gente vai vendo isso mais na frente. E depois que ele recebe as bênçãos, Isaac manda ele para Padan Aram, terra natal, para poder tomar uma mulher que era da parentela, E é aí onde a gente entra... O titio malvado. E aí é onde a gente entra no texto principal da noite, Que no caso vem a ser em Gênesis, capítulo 28, versículo 12, 12 ao 15, no caso. 12. E no sonho, melhor dizendo, que na minha versão é no sonho. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava aos céus. E os seus anjos, os anjos de Deus, no caso, subiam e desciam por ela, por cima dela e atrás do Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estendendo-a do oriente ao ocidente, de norte a sul. Em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que eu tenho te dito. Amém. Amém. E o outro texto é o do 29, do 23 ao 26. E eu vou ler esse texto para completar, E a palavra do Senhor, ela diz assim:
E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-la e entrou a ela. E a Labão deu a sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Porque, pois, me enganaste. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Bom, essa parte aqui do 28 é interessante, que a gente estava lendo antes. A gente vai começar logo com essa parte do sonho, né, do Jacó. Inclusive, o interessante é que tudo começa com um sonho, com uma visão, digamos assim, né, também. Tanto com ele, como futuramente vai ser com o José, né? Mas o interessante aqui é que ele está vendo o céu e Deus veio dar uma promessa a ele daquela terra. Uma terra que ele já tinha prometido a Abraão, né, que seria dele, aquela terra ali. Que seria, no caso, a terra de Canaã, tá? Na época. Então, o que acontece? Nessa promessa aqui que ele faz, ele tem um detalhezinho que me chamou muita atenção, que é a partir do versículo 14, né? Que está falando da descendência dele, que atingirá, né, os descendentes, e serão benditas todas as famílias da terra. Não é só a família do Abraão. Quer dizer, daquela terra sairia a bênção para todas elas. Quer dizer, ele está dando um indireto. Dali vai vir o Redentor, o Salvador, dizendo daquele lá de trás, lá do Adão e Eva, para cá. E foi, é da tua casa que vai vir, é desta terra que virá a salvação. Mas não só para você, mas para todos. Porque os hebreus, até esse momento aqui, sempre dão a ideia de que a salvação é só para os hebreus. Jesus veio para salvar os hebreus. Você já percebeu isso? Todas as pregações, inclusive as pregações que a gente ouve hoje, é sempre focada nisso. Mas o texto não diz isso. O texto diz a salvação, no caso, alcançará todas as famílias da terra. Não é só a família dele, só a do Jacó. Né? Então já estava profetizado que ia alcançar todo mundo. Não seria só os hebreus. Dos hebreus viria a salvação. Isso quer dizer, né? Porque Jesus falou à mulher samaritana, né? Disseste bem, pois a salvação vem dos judeus, né? É, mas a salvação não é só para os judeus. Mas veio de lá. Mas veio de lá. Então a interpretação, quando a gente vai fazer a pregação, tem que ter muito cuidado. Porque a salvação não era para os hebreus. A salvação veio dos hebreus para todos. Hebreus e gentios. Porque aqui foi a promessa que ele deu a Jacó. Eita glória. Tá, né? Aí quando eu li, eu falei, oh, glória. Quando eu li, todas as famílias da terra, será bendito todas as famílias da terra. Porque através dessa casa virá o Redentor de todos. Né? Então essa promessa não era só de bênção para aquele território, mas era uma bênção que ia alcançar todo mundo. Né? E mais à frente nós temos finalmente o tio malvado Labão, chegamos nele, né? E a reviravoltas, né? O Labão é o seguinte, o Labão era o irmão de Rebeca, né? E o que acontece? Quando ele fugiu, ele foi para a casa do tio, certo? E foi lá para se casar, não. Foi lá para fugir do irmão, né? E tentar sobreviver, viver de alguma forma. Muito parecido com Ismael, né? Se a gente for analisar bem, que ele teve que sair de casa, mas as situações são outras. Então Jacó foi para a casa desse tio, o tio recebeu, o abençoou, E no decorrer ele ficou ali trabalhando com o tio, mostrando ali o potencial, né? O potencial Jacó tinha, Jacó era inteligente, não sei o que, ele percebeu. E ele falou assim, olha, eu gostaria muito de me casar com uma de suas filhas. Só que tá sem o dote. Né? E agora? Sem o dote. Só dava pra casar naquela época com dote, né? É, com o dote. Mesmo sendo parente, tinha que ter o dote. Né? Você tinha que pagar para poder casar. Porque a mulher naquela época era um bem. Tá entendendo? Diga aí. Era um bem. Então, para você ter um bem maior, como a O bem mais precioso. né? Você tinha que pagar o dote. Né? Apesar de que a festa era a responsabilidade do pai, mas ainda é outra situação. Né? O dote é para outras coisas. Né? É como se estivesse pagando para poder se casar. Não é o casamento em si. Porque muita gente confunde o dote com a festa de casamento. Não, são coisas diferentes. É tipo você ir lá no cartório, né? É, o dote é como se fosse o cartório, exatamente. Você está pagando para se casar. Mas a festa ainda é o pai da noiva quem faz. Então o costume ainda mantém. Né? Ou o pai ou da noiva ou do noivo. Né? Pai na maior parte, no caso do Jacó, ou da noiva.
Só que o que ele queria era a caçula, a mais nova, Raquel. a Raquel. Porque viu ela no poço. E se achou bonita. Sim, E se irmão. interessou. Mulher reluzente. A mulher que brilha, sabe? Será que era brilho mesmo ou era só oleosidade? Porque depois, quando Jacó conhece, meu Deus. E o engraçado, olha só a situação. Isso depois acontece mais lá na frente com Moisés, com a Zípora. Também era um poço, você percebeu? Viu a situação? Mas quando o servo de Abraão... Mas a Zípora era outra pessoa. Quando o servo de Abraão vai encontrar uma das filhas lá de Naor, que no caso teria sido Rebeca, né? Uhum. Foi no poço também, não foi? Também. Mas os encontros bonitos. Esse É um poço tem poço. alguma Mas coisa. que a gente não tem um desse? A gente com vontade de tomar uma aguinha e não tem. Eu vou à procura de um poço algum dia. Ai, o poço da redenção, a voz que salva. Brincadeira. Bom, aí o que acontece? Ele conheceu, observou, e são primos, né? Aí o pessoal, vixe, vai casar com a prima, né? Prima de primeiro grau, inclusive. Não é como se Abraão tivesse feito isso, né? Mas entenda, gente, costumes de antigo, existe até hoje, inclusive. No interior aqui tem pessoas que se casam com os primos, isso não é nenhum problema. Tem problemas biológicos da criança? Hoje em dia é uma possibilidade, né? Mas não é uma certeza que vai ter, não, tá? Isso não é um veredito, não. Tem biólogos que concordam e tem biólogos que são contra. Então não é uma certeza que vai ter ou não. Isso aí é feito um exame antes, parece, hoje em dia, né? Hoje em dia é feito um exame antes para ver se existe a compatibilidade. Na época não era um querer, né? Na época não era um querer, era uma necessidade, para preservar a linhagem sanguínea. E outra, o bem também. Porque o bem fica dentro da mesma família, não sai para uma família hostil, entendeu? Uma família externa. O bem continua em casa, né? Então, aí ele fez esse acordo, e o que o Labão, tem até nome de ladrão, né? Você pode perceber, o Labão, ladrão da... trocadilhos à parte com o nome, né? Tem o Roboão também na Bíblia, né? Que também dá uma ideia de ladrão, mas é outra situação também. Bom, aí o que acontece? Ele faz o acordo, passa 7 anos trabalhando igual um condenado para poder pagar o casamento, e ele consegue. Chegou lá, pagou tudo direitinho, festa, vamos nos casar. Aí, festa, aí começa a festa. Após a festa vem a lua de mel, a clássica lua de mel. O que ele faz? Ele trama contra Jacó. Vai e bota a Lia no lugar da Raquel. Antes disso, embebeda ele, né? Eu falei, trama. É festa, né, irmão? Já esperava. Né? E bota num quarto escuro, que não é... Lembrando que a época não tinha luzes. Assim, só luz da lua. Luz da lua, vela... Não, o reflexo da lua, perdão. Corrijo. Era lamparinas. As lamparinas, aquelas clássicas. Corrijo assim. Também, não é a luz da lua, porque a lua reflete a luz do sol. Né? Então o reflexo da lua... É o reflexo de lua e lamparina. Só que à noite, né, rolou. E ele não viu quem estava no quarto com ele, só veio ver de manhã. Quando amanheceu, ele viu que estava lá ali. Aí ele falou, e foi reclamar, né? O que está acontecendo? O senhor não cumpriu sua parte do acordo? Ele vem com essa desculpa desabada que você acabou de ler. Né? Que ele não poderia dar a filha caçula sem antes casasse a filha mais velha. Né? Então, gênio, viu? Parando para pensar... É um gênio golpista. Não quero essas duas meninas mais aqui em casa, não. Vai ser as duas mesmo. Vai. E numa lapada só, né? Com a mesma pessoa. Né? E enganado, procurou o sogro, o atual sogro, né? Agora, né? E aí ele falou, rapaz, você pode trabalhar aí mais 7 anos para pegar a Raquel. Fez um acordo com ele. Só que dessa vez, lamparinas acesas para garantir não ser enganado. E sem beber no dia. E sem beber no dia, né? De luzes acesas, você verificando tudinho bonitinho. Provavelmente deve ter feito todo esse check-up, porque ele não confiava mais, né? Então, deduzindo, tá, gente, que ele verificou, porque, falando sério, né? Você ia cair na mesma... Sim, um detalhe. Conforme ele casava com uma, levava uma de brinde. É importante lembrar que de cada esposa, ele levou uma serva, que já vinha junto. A Zilpa e a Bila, né? Isso. E tem outro detalhe interessante. Vocês viram aqui que falamos a respeito do preço que Rebeca pagou, né?
por ter enganado Isaac e Esaú, Jacó também pagou um preço nessa história. Claro. Foi enganado por Labão. Mas é aí que eu falei que teve a punição dele. Só que a punição dele está no texto. É nítida. Entendeu? Que ele foi enganado. Né? E a de Rebeca foi o que a gente falou, né? Foi o que a gente falou, que a gente não tem uma certeza, mas como o Esaú deixa claro que ele cuidou da mãe até os últimos dias, né? Ele cuidou, porque é costume na época. Então eu presumo que ela deve ter sofrido um bocadinho, porque ela estava ali sendo criada por quem ela enganou. Então para ela deveria ter sido muito pesado. É provável, assim, a questão emocional, né? Eu acredito que ela deve ter ficado, sei lá, talvez arrependida, porque ela não teria mais o Jacó. O que ela fez, ela abriu mão também do filho. Então ela perdeu o acesso, o contato com o filho que ela amava. Teve duas punições, né, digamos assim, né, ao mesmo tempo. Duas, não, três, né, porque ela perdeu o esposo, foi criada pelo filho que ela enganou e perdeu o Jacó. Quer dizer, ela morreu sem ver Jacó. Né? Aí, o que acontece? Ele se casou com as duas e automaticamente se casou também com as duas que vieram junto, né, os bons, como eu falei antes, né? E ficou assim, e dali começou a surgir os filhos. E ele começou a progredir, crescer, multiplicar, e assim foi. E o Labão começou a ter uma certa preocupação, porque ele não queria perder o Jacó. Porque ele sabia que Deus estava abençoando Jacó, e automaticamente ele também estava sendo abençoado. Muito parecido com Ló. Se a gente for para analisar bem. Parecido, né? Porque o Ló só foi abençoado por conta de Abraão. Né? E o Labão só estava sendo abençoado por conta do Jacó. Então Jacó era abençoado, Labão era abençoado. E Labão, que não era besta nem nada, percebeu isso. E não queria perder a bênção. Então o que ele faz? Ele vai e foge da presença do tio. Ele e a família toda. De novo, né? Novamente. E o Labão, e o Labão vai atrás dele para tentar ver se consegue não perder o ouro, né? Literalmente, né? Porque ele ia perder muito se eles fugissem, né? Infelizmente ele conseguiu fugir, né? Aí mais lá na frente, aí vem um texto clássico, né? Que é o do anjo, né? A luta contra o anjo do Senhor ali. Essa parte do anjo é muito boa. Fico imaginando a cena. Porque é o seguinte, esse anjo do Senhor provavelmente é o mesmo anjo que veio a Abraão para dar a promessa, né? Em relação aos filhos, é o mesmo anjo, né? Porque a Bíblia não diz que é outro, é o mesmo. Então aquele anjo veio para também ali ver se está tudo certo, tudo bem. Só que Jacó queria a bênção também do anjo. Ele não queria a bênção só do pai. Ele queria que o anjo do Senhor também o abençoasse. Não largou o anjo, como diz a música, né? Segurou o anjo, segurou o anjo e não quis largar. Não vamos cantar a música toda dessa vez. Vai dar copyright. Certo? Mas aí ele segurou o anjo para conseguir a bênção dele e Deus o abençoou. Mas também ainda deixou ele com a perna machucada, né? Solta, menino. A coxa. Solta, me larga. Imaginando que foram o próprio Deus que estava lutando contra ele, né? Que aí feriu a coxa e ele ficou mancando, mas não largou lá, até ele receber a bênção dele. Aí a bênção que as pessoas não entenderam é qual é a bênção que saiu ali. Porque é o seguinte, a bênção que o pai já tinha dado a ele era para abençoar ele, a esposa, os filhos, a casa, né? A prosperidade dele. Deus ainda lhe prometeu uma terra, que é a Canaã, né? Então, que bênção que ele queria da parte do anjo? Qual era essa bênção que ele tanto queria? Ele queria perdão, ao meu ver. Porque ele entendeu que o que ele havia feito era errado. Apesar de ele ter sido abençoado, Deus está ali presente com ele, eu acho que ele se sentiu, naquele momento, o coração dele começou a sentir o peso. Ele não queria ser mais chamado de Jacó, que significava enganador, se eu não me engano. Mas ele tinha feito exatamente isso, né? Mas ele não queria mais ser chamado assim. Ele queria o perdão, como você fala. Ele queria o perdão. E principalmente da parte de Deus, porque o engano não tinha como você chegar e pedir perdão ao seu pai. Seu pai estava morto. Né? O pai, no caso do Jacó, já Isaú queria matar ele. Isaú queria matar. Né? Então, assim, ele precisava do perdão da parte de Deus e que Deus fosse com ele para que ele, quando chegasse a Esaú, apenas ele fosse punido. Aí ele foi, o anjo deu perdão a ele e ele seguiu. Depois daquela luta toda, né? Aí ao chegar lá, Esaú foi e concedeu a ele o perdão.
né? Chegou e perdoou ele, provavelmente com muito peso no coração, mas perdoou, que já havia passado muitos anos. Ele já havia perdido a mãe, não estava mais lá. Então, assim, para ambos já era pesado só nisso. Aí muita gente perguntou, mas por que o Esaú não permaneceu com Jacó? Ele é aquele negócio assim, eu perdoei, mas eu não consigo mais, como é que eu posso dizer? Conviver com você. Sabe? É aquele negócio, eu te perdoo, mas eu não consigo mais viver com você. Existe muito isso. Principalmente no meio da igreja, né? Porque, não, tudo bem, não é que você tem um dever de amar, respeitar os irmãos, né? Mas não necessariamente você precisa conviver com uma pessoa que vai sempre lhe afligir, entendeu? Eu fico imaginando o Esaú, eu não faço uma crítica a ele, jamais, não faria. A gente sabe a situação, eu não faria. Eu entendo porque ele não quis o convívio, a relação, né, provavelmente. Provavelmente os filhos deles se casaram, filhos não, estou falando dos descendentes, né, de ambas as casas se casaram, que era muito comum, né? Tanto que o próprio Jacó se casou com as primas, então provavelmente os filhos de Jacó se casaram com as filhas de Esaú ou algo do tipo, né? Não decorrer da história que eu falo, né? Não decorrer. Pode ter se casado, não sei. O texto não mostra com clareza quem são as esposas de cada um dos filhos, né? De onde vieram. A gente presume que seja deles para que mantenha tudo em casa, né? Mas o convívio, eu acho que o convívio deu uma morrida. E a relação deles também com os descendentes de Ismael, nesse momento, talvez devia ser meio também conturbada, né? Sim. Eles estavam na mesma área ali, na mesma região, mas talvez não tivesse não queriam se falar também. Eu acho que já havia uma situação já ruim. Então, permanecer a situação ruim com Esaú também ia dar complicado ali para ele, né? Então, mantermos aquela relação boa, já vai perder uma, não vai perder a outra, né? Então, eles vão construindo essa relação ali da melhor forma que pode, né? E o detalhe a respeito do que eu estava dizendo sobre ele não queria ser mais chamado de Jacó, ou enganador, né? Deus, percebendo isso, muda o nome dele, como vocês percebem no texto, para Israel, né? Sim. E é interessante isso porque é a terceira vez que acontece em Gênesis. Quando Deus muda de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, e agora a gente tem o nome de Jacó mudado para Israel, né? E no decorrer do texto E mudou só o dele. E mudou só o dele. Dessa vez, notou? Mudou só dele, não mudou da mulher. Das mulheres mantiveram. Ixi, ia mudar 4 nomes aí, né? Mas é porque realmente Sara precisava ter um destaque. Ele não mudou o nome da Sara por mero capricho. Ela tinha uma importância enorme para que aquilo se cumprisse. Mesmo a debochada, a gente disse no vídeo anterior, ele queria ela, ele não queria outra. Deus estava focado nela. Porque a ideia da construção da família tem que ter os dois. Para que Israel tivesse uma família mesmo, você tem que ter o pai e a mãe. Não tem como excluir ela da contabilidade. Então ela tinha que fazer parte do plano. Israel quebrou um pouco desse paradigma porque se casou com 4 de uma vez, né? Enquanto seus pais, Abraão e Isaac, era um apenas Sara e outro apenas Rebeca, né? Então, inclusive o pai dele... Me lembrei agora que tem a H, que não dá para esquecer por causa de Ismael, né? Mas também teve uma no final da vida de Abraão, que eu me lembrei agora, que é a Quetura, né? Só que eu não lembro se o do Isaac, eu não lembro se ele chegou a casar com mais alguém. O Isaac? Eu não lembro. Mas eu sei que do Abraão eu acho que o Isaac ficou com Rebeca, só Rebeca. Eu acho que ele não se casou mais de uma vez. Abraão é Sara, H e Quetura, né? E no caso de Isaac, apenas Rebeca. Não lembro, tá, gente? Me perdoem. Não dá para lembrar também de todo mundo. Mas eu não lembro exatamente se tinha, porque o destaque foi em cima da Rebeca. Eu não sei se tinha. Poderia até ver concubinas, mas eu não me lembro agora de cabeça se houve algum destaque, alguma. Né? Tanto que o de Rebeca só teve destaque porque ela enganou o esposo, né? Então, por isso que o nome dela apareceu no texto. Digamos assim. Então é isso. Queremos agradecer por vocês nos acompanharem até aqui, né? Por participarem desse programa ativamente. Eu agradeço muito a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe cada um. Obrigado, Leandrão, que dessa vez foi, né, o chamado, né? Aquele que está participando, mas às vezes também está como comentarista, talvez como apresentador, quem sabe.
Enfim, agradeço também ao que está por trás das câmeras, né, que também tem ajudado esse projeto. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor. A paz do Senhor, gente.